Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Mentira, hoje é um bate-papo, pessoal. E hoje uma conversa que é algo que povoa muito minha mente, que eu paro para pensar demais, mas ao mesmo tempo é algo difícil e talvez não seja a conversa mais divertida e agradável do mundo, mas é algo que precisa ser dito, que é a questão da avaliação. E basicamente eu vou contar 3 histórias. Uma não é minha e as outras 2 são. A primeira é o seguinte: havia uma jurada chamada Márcia de Windsor, uma loura muito bonita e tudo mais, no programa Flávio Cavalcante. Todo mundo que chegava lá perguntava para ela: qual a sua nota? Minha nota é 10. Ela dava nota 10 para todo mundo, não importasse o que a pessoa fizesse. Por outro lado, Aracide Almeida era jurada no programa do Silvio Santos. E qual a sua nota? Minha nota é 0. Saía distribuindo 0 para todo mundo. De vez em quando ela dava uma nota legal. E um repórter teve uma ideia genial. Juntou as duas, entrevistou elas e perguntou por que é que elas avaliavam dessa forma. Aracide Almeida, ela contou que ela era do samba e via que muita gente que cantava, que, poxa, que podia divertir a família, que podia fazer alguma coisa legal, queria ser profissional. E essas pessoas, na visão dela, perdiam um tempo enorme. Elas teriam que ser trabalhadoras, teriam que encontrar outra coisa, encontrar algo para qual elas realmente tivessem talento. Eu canto mais ou menos e, assim, não dá para me arriscar, né? Vou desafinar, vou cantar mal em alguns momentos e sei que não dá para defender meu pão, né? Então, eu acredito que ela esteja certa. Se por um acaso você encontrou um caminho, você tem convicção daquilo, você também tem que ter disposição para aprender mais e um certo jeito também, né? Você tem que se autoconhecer. Então, ela dizia que o mercado era cruel e ela só diria para as pessoas que realmente pudessem fazer alguma diferença que elas podiam seguir adiante naquele caminho. Por outro lado, perguntou também para a Márcia de Windsor, por que sua nota é 10? Aí a Márcia de Windsor contou que ela não sabia inglês direito e foi cantar Yesterday dos Beatles. Estava tudo direitinho lá, a orquestra começou a tocar e na hora deu um branco, não lembrava a letra de jeito nenhum. E ela decidiu cantar assim: La la ya, la 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 ya, la ya, la 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 ya. E continuou cantando, mas começou a chorar, porque ela viu ali a carreira dela acabando. Ela nunca mais ia cantar em lugar nenhum. Como é que ela ia passar uma vergonha daquele tamanho? Quando o público levantou e aplaudiu. Então, ela enxergava que todo ser humano merece uma segunda chance. Percebe uma coisa fundamental aqui? A primeira coisa a se entender de uma avaliação é a intenção do avaliador. Então, vou aproveitar aqui para falar da experiência que eu tive em 2 escolas diferentes. 2 escolas muito amadas, né? Uma, Colégio Dr. Paulo César Cordeiro, e outra, Escola Rogelma, em momentos diferentes, né? O Colégio Dr. Paulo César, bem no iniciozinho da minha carreira, começando a dar aula de física. O Colégio Paulo César, que hoje é uma potência, era um colégio que estava começando com o ensino médio naquela época. Então, a Verinha, a diretora, uma pessoa excepcional, queria estabelecer uma estrutura e ter pais suficientes, e ela conseguiu um contato com uma pessoa que ela considerava formadora de opinião lá na cidade de Cordeiro, e uma amiga em comum levou para conhecer a escola na esperança de que ela matriculasse o filho e causasse aquele efeito de chamar um monte de gente junto, né? Então, ela investiu muito naquilo, organizou a escola, marcou uma visita, e para azar dela, no dia da visita,
O jovem Remo estava dando aula de física. Quando ela chegou na minha sala para apresentar, eu estava em cima da mesa dando aula, em pé em cima da mesa. A Verinha meio que se assustou, olhou para a mãe, olhou para mim. Bom dia, Remo. Bom dia, Verinha. E do jeito que eu estava, eu continuei dando aula. Estamos numa aula aqui, vocês querem participar? Ah, não, obrigado, estou mostrando a escola aqui para minha amiga. Tá bom. Uma semana depois desse evento, ela perguntou para a amiga que tinha em comum, dessa senhora, que iria matricular o filho lá, se ela iria levar o filho ou não para a escola. E a resposta foi que não, que a escola era uma bagunça, que os professores faziam o que bem entendiam. Era a hora da Verinha me mandar embora da escola. E o faria com muita justiça, não teria nem do que reclamar. Eu atrapalhei as condições delas de uma maneira absurda. Então, o que acontece de maneira diversa? Eu nem sabia desse ponto de vista dela da história. Em torno de 25 anos depois, fui convidado para dar uma palestra para os professores do Colégio Paulo César e na hora de me apresentar, ela contou a história e o dia que perdeu um aluno importante por minha causa. E, mesmo assim, 25 anos depois, eu fui convidado para dar uma palestra para os magníficos professores do Colégio Paulo César. É uma avaliação do coração. Só uma pessoa que gosta muito de você é capaz de fazer isso, mesmo diante das perdas dela. Bem, a outra história, já fim de carreira, o último trabalho que eu tive formal, né? Descontando o curso Matrix, que foi um sonho doido aí que a gente teve, né? Com o Michael, Marciana, tudo mais, né? Que era uma coisa mais informal, mas a última vez que eu lecionei numa escola foi no Colégio Rogelma. E lá, estava num clima que eu me sentia à vontade de aprovar aquela turma inteira, porque o pessoal estava querendo aprender. E eu fazia o que eu chamava no meu coração de avaliação da gentileza, que passa muito pelo fato de que eu lecionava física e percebia que eu tinha alunos que iriam para as exatas e alunos que não queriam nada com aquilo. Então vamos supor, por exemplo, que você esteja vendo isso hoje, seja contador, advogado, professor de língua portuguesa, sei lá. Me diz de uma maneira muito honesta o que você sabe de física. Se você formou uma cultura geral e é capaz de entender que a Terra não é plana, estou feliz a beça. As pessoas precisam saber de física, o que é velocidade, o que é aceleração, que deve manter a geladeira fechada para economizar energia. Então, se você forma uma cultura geral, já está bom demais. E para os alunos que eu sabia que eram de exatas, eu apertava eles um pouquinho mais, porque sabia que eles podiam me oferecer um pouco mais. Mas ficava aquela galera lá do 5.9, conhece a galera do 5.9? Aí eles vão lá, pô, professor, um décimo. Aí fala que assim, vem cá, me dá uma cantada, conta a tua história aí. Eu sei que é justo também, se você é professor e diz que você não é enfermeiro para ficar dando ponto. Eu compreendo isso e respeito a sua posição. Mas a minha é de que um décimo não vai mudar a vida de quem não é de exatas. Se o cara erra uma conta e ele é de exatas, ele pode derrubar um prédio, ele pode derrubar uma ponte, mas se por um acaso ele não é de exatas, ele precisa ter uma ideia geral, é o suficiente, tá bacana. Aí você fala assim, você nunca reprovou? Não, eu reprovo sim. Eu tenho um tripé para reprovar um aluno. Quando ele não sabe, e quando ele não quer saber, e quando ele atrapalha a aula. Mas não tinha esse clima lá. As pessoas queriam aprender, estavam num clima legal. A turma merecia, todo mundo merecia completar aquele bimestre. Então, me dá uma cantada, conta a história, vem, me diz aí como é que eu tô bonito. Aí os alunos, para poder fazer uma brincadeira comigo, um décimo, falaram assim, professor, eu sou vascaíno também.
Pô, Vascão. Então era a hora que tricolor, flamenguista, botafoguense, todo mundo dizia que era vascaíno. Mas o grande lance foi ter conhecido uma aluna muito especial num projeto maravilhoso de inclusão que o Colégio Ragelma tem. E, sinceramente, às vezes eu não sabia lidar muito bem com isso. A gente constrói tanto preconceito, mas aprende tanto com eles, né? E é uma pessoa adorável essa aluna, maravilhosa. E eu passei a fazer a avaliação dela com coraçõezinhos. Olha, você ganhou não sei quantos coraçãozinhos, ficava toda feliz. Aí um dia ela achou que ela tinha ido mal na prova e foi para a fila dos pontos. Interessante que um outro aprendizado que eu tive com essa aluna era de que tudo que pintava lá de física ela tentava resolver com regra de 3. Porque ela tinha uma visão matemática um pouco limitada do que era isso. Interessante eu perceber que eu também tenho uma visão limitada de universo. Se por um acaso nós entendemos as nossas limitações, a gente pode, a partir daí, construir as nossas riquezas. E a riqueza dela era de ter um coração maravilhoso, de me ensinar tanto. E naquele dia, ela estava com a linda camisa do Colégio Ragelma. E na hora de pedir o 10º de ponto, ela tirou a camisa. Eu estava com uma camisa do time do meu coração e falou: professor, me dá um 10º. Eu também sou vascaína. Então, para você que é tricolor, para você que é flamenguista, para você que é botafoguense, para você que torce para o Sport, para o Corinthians, também leva esse 10º de ponto. Também siga adiante. Também entenda que a gente precisa ultrapassar aquele ódio que nós temos de determinadas matérias. Porque a nota um pouco triste dessa história é que eu posso falar com vocês o seguinte: tem uma matéria que você não gosta. Se você pensar na pessoa que fez não gostar dessa matéria, por favor não me diga quem é, para que a gente não seja ético. Mas essa pessoa era um professor. Então, meus amigos que lecionam, entendam que você pode jogar duro, você pode cobrar nota, você pode fazer isso tudo. Mas jamais façam com que seus alunos odeiem o conhecimento. Nós já temos gente suficiente para falar que o conhecimento formal, que o conhecimento acadêmico não serve de nada, quando na verdade serve de muito. Nós precisamos construir um mundo em que conhecimento e compreensão tornem as coisas melhores. Tá dado o recado. Então, para você que está estudando, fica sempre aquela minha fala: lute, persevere e vença. E para todos, como sempre, aquele abraço.